qual é a regra da consistência ou quais são os itens da consistência. Então, às vezes, a gente sabe o que fazer, mas não consegue fazer o que sabemos fazer por conta de pressão, usando uma estratégia de reversão contra a tendência, a nossa RFT. E qual é o critério? É uma perna esticada chegando numa estrutura ZAP e nessa nós vamos ver um candle de força compradora, seja um engolfo, seja um martelo e o gatilho. Então, o mercado aqui nos 5 minutos, a gente vai voltar para as duas entradas de ontem, perdão, de hoje. Vamos contextualizar aqui, ó. Mercado congestionado, perdeu fundo, ganhou território vendedor, congestionou, perdeu fundo, ganhou território vendedor, repicou, parou nessa região, fizemos a nossa primeira venda aqui, ok? Não foi, voltou, saímos com um pequeno prejuízo e depois esperamos congestionar. E aí, após essa congestão, entramos aqui. Olha só a congestão. Após essa congestão, entramos aqui. E aí foi um belo trade de quantos pontos? Vamos ver aqui. Um belo trade de 600 pontos aproximadamente. E fizemos a nossa segunda entrada aqui na superação desse nosso amigo. É um doji, mas eu chamo de martelo. Por quê? Porque o pavio é mais importante do que o corpo. Chegou no alvo curto, tá bom? E da onde nós extraímos aqui esse fundo? Opa, calma aí. Projetamos esse patamar para cá. Olha onde o mercado exatamente parou. E aí foi o motivo da nossa entrada de repique contra a tendência. E é óbvio, depois o mercado sacudiu, fez um fundo duplo, um movimento bizarro, brutal para cima, inesperado, ok? E olha onde foi parar. Lá em cima, poxa, olha só, aqui era venda, mas já havíamos batido a meta e quem não havia batido não tinha por que fazer uma operação curta aqui, tá bom? Pegando, quem sabe, 61,8 dessa congestão aqui, alvo aqui, ó, que é contra a tendência após uma perna hook. Legal? E depois vamos ver aqui, ó, o ativo congestionou, novamente aqui deu uma boa entrada, olha só, congestionou, igual a que nós vimos aqui, deu uma boa entrada aqui, sem passar calor, congestionou para quem opera em tempos menores. Aqui também deve ter gerado uma oportunidade em gráficos menores e aí podemos projetar essa amplitude aqui para baixo. Vamos fazer na forma de linha, simplificando aqui, ó. Vamos pegar essa perna aqui, ok? Ampliamos ela e projetamos para baixo. Olha lá o alvo e aqui projetou para baixo, praticamente chegou no alvo e depois o mercado novamente faz aquele movimento bizarro e agora estamos próximo ao leilão, se eu não me engano. Recapitulando, o que movimenta o mercado é a agressão de compra ou a agressão de venda, e isso não tem nada a ver com leitura de fluxo, tape reading, por mais que esses elementos auxiliem na observação da agressão, não são esses elementos que movimentam o preço, tampouco fazem você perceber para onde o mercado vai, tá bom? Contexto é melhor do que sinal. Então nós sabemos quando um mercado ou um ativo está caindo, nós temos agressão majoritariamente vendedora. E quando ele repica, houve um embate entre compra e venda e os compradores ganharam força. E aí, de repente, o mercado congestiona, faz um rompimento falso, vem pegar a liquidez, rompe topo anterior
E aí ele novamente começa a fazer zigue-zague agora ascendente. Então tem agressão compradora com respiros, ou seja, com perda da compra para a força de venda. Então isso é o que movimenta o mercado. Quem está agredindo, e eu posso estar agredindo na compra ou agredindo na venda, e essas agressões oscilam, ou seja, tem hora que um ganha, tem hora que outro ganha, ou seja, a força compradora ganha em momentos e em outra a força vendedora ganha. Esse é o princípio de entendimento do mercado. O segundo item importante para nós é o ciclo da grana, ou seja, o mercado ele faz naquele determinado ativo, naquele determinado tempo gráfico, uma amplitude média, tanto de alta quanto de baixa. Então vamos representar aqui na nossa tendência de baixa que essa amplitude aqui geralmente é bem parecida com essa. E aí se o mercado congestiona aqui e faz isso, essa amplitude aqui é semelhante a essa. É claro que nós estamos na mão, mas vamos projetar a FIBO aqui, ó. Projeção daqui para cá. Olha lá, bateu 100%. Agora vamos projetar daqui para a área rompida. Ó, bateu quase 100%. É claro que no gráfico isso fica mais claro, mas o que você precisa entender que este movimento aqui representa o ciclo da grana. Para quê? Para que a gente chegue nesse outro elemento fundamental aqui, que são as zonas de restrição ao fluxo, da onde surgem as estruturas gráficas de suporte e resistência. Quando eu tenho um preço chegando em uma região de interesse e aqui os vendedores estavam dominando por algum motivo que nem eu, nem ninguém no mundo sabe, a não ser os grandes players que estão movimentando e às vezes sem saber eles estão injetando grana e a coisa acontece. Entra pressão compradora, o mercado segura e começa a subir. Ou para reverter a tendência, ou para fazer um repique e voltar a cair. Nunca saberemos, ok? O que a gente vê é o contexto e as possibilidades de um próximo movimento, que é o quê? Continuar lateral, repicar ou cair. Esses são os três movimentos válidos que ganham maior previsibilidade dentro do contexto do que a gente faz. Logo, quando nós temos isso aqui, ciclo da grana, relembrando aqui, olha só, igual o trade que nós fizemos hoje pela manhã, ciclo da grana, parando em uma estrutura importante, aqui nós temos o entendimento da força, ciclo da grana, ou seja, a perna esticada, entre aspas, gastando o dinheiro do comprador ou do vendedor, chegando em uma estrutura que houve briga e dá legitimidade a essa região. Para quê? Para haver a convergência desses três itens anteriores. Com base nisso, galera, nós vamos querer ver o quê? O sinal da nossa estratégia. E nesse momento aqui, nós estamos usando uma estratégia de reversão contra a tendência, a nossa RFT. E qual é o critério? É uma perna esticada chegando numa estrutura ZAP e nessa nós vamos ver um candle de força compradora, seja um engolfo, seja um martelo e o gatilho. Então nós temos esses elementos aqui associado à perna esticada mais o sinal mais o gatilho. Então a análise gráfica, o entendimento do contexto é diferente da entrada price action, por mais que tudo seja movimento gráfico, tá bom? Então a estratégia, recapitulando aqui para vocês, que principalmente estão agora com a gente, é análise é o binóculo para eu buscar enxergar aquele item que eu estou caçando.
e a minha estratégia é a minha arma com a luneta do binóculo para que eu consiga mirar e dar o tiro, que é um conjunto de características gráficas que eu sei, entendo e confio para que isso aconteça. Feito isso, a gente vem para uma parte importante e muitas vezes desprezada de vocês, que é o quê? Que é o risco operacional. Às vezes você está com R$ 3.000 na conta e quer operar 30 contratos. Não dá, não dá, não dá. 10 contratos, 240 mil. E aí como que você quer com 3 mil operar 30 contratos? Toda a variação do seu capital vai aqui, ó, nesse ponto. Ou seja, seja coerente com o capital que você tem em relação ao risco que você está assumindo para buscar a meta que você quer. E se você não tem capital ainda, bem-vindo ou bem-vinda a continuar na conta treinamento. Caramba, não pegou aqui. Na conta treinamento até que você tenha capital suficiente. Depois disso tem a formação do capital. E qual é a nossa fórmula para a formação do capital? Ok? Como é que isso funciona na prática? Se eu tenho, por exemplo, interesse de ter 10 vidas, que é muito pouco, e o meu stop é de R$ 100. R$ 100 vezes 10 vidas, meu capital mínimo de trade, item 7, é R$ 1.000. Simples assim. Então, a média de risco, que é a sua isca para entrar no mercado, ou seja, você gastou aquela isca para jogar no mar em busca de pegar o peixe, quantas iscas você pode jogar antes de morrer? Essa é a lógica. Tá bom? E por que tem muito trader morrendo? Porque tem pouca isca, joga a isca toda e não tem ali o capital, a quantidade de vidas para suportar aquele arremesso, aquela pesca, aquela tentativa de comprar risco, a isca, em benefício do retorno. E agora nós vamos reforçar esses pontos aqui e veremos nas próximas aulas. Olha só, nós temos essa linha do tempo que representa o quê? A sua habilidade operacional. E nós temos essa linha aqui que representa a sua postura operacional ou a sua ação, a sua atitude operacional. À medida que você ganha habilidade, você vai ficando mais esperto, sabendo o que fazer, o que não fazer. Então a habilidade, ela vem fluindo aqui. Mas se você não aumentar a sua postura, a sua disciplina, a sua capacidade de dizer não, a sua capacidade de planejar a sua entrada, a sua capacidade de alinhar o risco à entrada e ao alvo, e até mesmo ao seu momento, lembra do tripé da consistência? Eu tenho um alvo, eu tenho uma habilidade, eu tenho que ter recursos, capital, para que me permita, com a minha habilidade, chegar no alvo. Então, não adianta eu crescer em habilidade se eu não crescer em atitude, ficar aqui batendo numa resistência. Não crescer em atitude. Isso não adianta. Agora, qual é o grande lance? Quando eu vou crescendo em habilidade e em atitude, e aí, cada dia ou cada semana, eu vou tendo um equilíbrio entre habilidade, postura ou habilidade e atitude. Isso aqui nos leva aonde? Ao nosso resultado esperado, que é o quê? Que é a regra ou a fórmula da consistência. Tá bom? Então, este ponto aqui é o ponto em que a gente une o que a gente sabe fazer e a gente faz o que a gente sabe fazer. Porque muitas vezes eu dou aula no mercado, mas eu não sei praticar aquilo que eu estou ensinando. Então, tão quanto importante para nós que estamos aqui iniciando essa jornada é desenvolvermos
habilidades técnicas ligadas a esse resumão aqui, que nós vamos explodir e ver em detalhe eles e outros itens mais, e também a questão da postura, da sua atitude, que é o mindset, é a mentalidade, é o seu comportamento, é como você lida com a pressão, como você lida com o erro. Mercado ainda em operação. Vamos dar uma olhadinha aqui no 60, como é que tá? 60 nós temos uma grande congestão neste patamar aqui. Congestão essa respeitada. Nós temos um viés no diário muito forte de queda, chegando em uma estrutura muito importante que pode vir a segurar o preço, mas com movimento, quem sabe na próxima semana, de alta ou lateralização, mais um repique. Olha como o mercado tenta repicar, não consegue, tenta repicar, não consegue, e aqui pode fazer 2 dias de repique a partir de segunda-feira. Mas não vamos botar ovo no seu da galinha. Vamos analisar, interpretar o contexto, encaixar a nossa estratégia, nos prepararmos em relação ao risco, retorno e o nosso capital e ter habilidade e comportamento para a gente chegar lá e botar no bolso aquilo que é nosso. Isso aí é nossa responsabilidade, é nossa competência e é para isso que estamos aqui.